Sempre soube que trabalhar em um hospital psiquiátrico seria desafiador, mas nada poderia me preparar para o que estava por vir. Meu nome é Ana, uma jovem enfermeira recém-formada, ansiosa para começar minha carreira ajudando aqueles que mais precisam. Quando consegui a posição no Hospital Psiquiátrico Santa Maria, fiquei emocionada. Afinal, era uma oportunidade de ouro para ganhar experiência e, quem sabe, fazer a diferença na vida dos pacientes. No meu primeiro dia, cheguei cedo. O hospital ficava em uma colina, afastado da cidade, cercado por árvores antigas que pareciam sussurrar segredos sombrios. As enormes portas de madeira rangeram ao se abrir, revelando um saguão iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam ocasionalmente. A atmosfera pesada e o silêncio sepulcral me fizeram arrepiar. Fui recebida pela chefe das enfermeiras, Dona Marta, uma mulher de meia-idade com olhos cansados e um sorriso que não alcançava os olhos. Ela me deu um rápido tour pelo hospital, apresentando-me aos corredores intermináveis, às salas de terapia e aos quartos dos pacientes. Cada canto parecia carregar uma história de sofrimento e dor. Você vai se acostumar, disse Dona Marta, notando meu olhar apreensivo. Todos nós nos acostumamos com o tempo. Ela me apresentou a alguns dos pacientes. Havia os que murmuravam sozinhos, os que olhavam fixamente para o vazio, e os que pareciam estar em constante batalha contra seus próprios demônios. Era perturbador, mas eu estava determinada a fazer o meu melhor. No final do dia, fui levada ao meu posto. Um quarto pequeno, mas confortável, onde eu passaria a maior parte do meu tempo monitorando os pacientes e atendendo às suas necessidades. Mal sabia eu que aquele lugar se tornaria palco de eventos que abalariam minha sanidade. Enquanto me acomodava e organizava meus materiais, ouvi sussurros distantes e passos ecoando pelos corredores vazios. Tentei ignorar, atribuindo ao cansaço e à tensão do primeiro dia. Mas algo dentro de mim já sabia, esse hospital escondia segredos mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. Era uma noite tranquila, ou pelo menos tão tranquila quanto um hospital psiquiátrico pode ser. Eu estava no meu posto, revisando os relatórios dos pacientes, quando ouvi o som distante de uma ambulância se aproximando. Minutos depois, a porta do hospital se abriu com um estalo alto e duas enfermeiras empurraram uma maca com uma mulher idosa. Ela estava amarrada com correias de segurança, murmurando palavras incompreensíveis. Dona Marta apareceu ao meu lado, com um semblante mais severo do que o habitual. Ana, esta é a senhora Gertrudes. Ela foi transferida de um asilo. Disseram que lá não conseguiam mais lidar com ela. Aproximei-me com cautela. A senhora Gertrudes era uma figura frágil, com cabelos brancos desgrenhados e olhos que pareciam fitar algo além deste mundo. Havia algo de perturbador na sua presença, algo que me fez recuar um passo involuntário. Ela ficará sob seus cuidados, disse Dona Marta, entregando-me uma ficha com informações básicas. Vamos levá-la ao quarto 13. Quarto 13. Apenas o número já me causava um arrepio. A caminho, passei pela ficha e descobri que Gertrudes havia sido encontrada em um estado de confusão extrema, falando sobre demônios e maldições. As enfermeiras que a acompanharam disseram que ela tinha ataques violentos e falava em línguas desconhecidas. Assim que chegamos ao quarto, transferimos Gertrudes da maca para a cama. Ela continuava a murmurar, os olhos fechados, como se estivesse em um transe profundo. Fiz o possível para acomodá-la, ajustando os travesseiros e verificando suas correias. Naquela noite, decidi ficar de plantão por mais tempo, observando-a à distância. Gertrude se mexia inquieta, sussurrando palavras que se misturavam com o som do vento lá fora. A cada hora que passava, sentia minha ansiedade aumentar. Algo não estava certo. Por volta da meia-noite, enquanto revisava alguns papéis, ouvi um som abafado vindo do quarto de Gertrudes. Era como um lamento, baixo e contínuo. Caminhei lentamente até a porta e olhei pela pequena janela. Gertrudes estava sentada na cama, olhos arregalados, olhando diretamente para mim. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Seus olhos, antes opacos e distantes, agora estavam cheios de uma intensidade assustadora. Ela levantou uma mão trêmula e apontou para mim, seus lábios se movendo sem emitir som. Tomei fôlego e entrei no quarto.
Senhora Gertrudes, a senhora está bem? Perguntei, minha voz tremendo ligeiramente. Ela continuou a me encarar, seu dedo ainda apontado. E então, num sussurro rouco, disse: eles estão vindo. Eles sempre vêm à noite. Minha respiração ficou presa na garganta. Antes que pudesse reagir, ela caiu para trás na cama, olhos fechados novamente, como se nada tivesse acontecido. Saí do quarto com o coração batendo descompassado, as palavras dela ecoando na minha mente. Naquela noite, a sensação de que algo sombrio estava para acontecer se intensificou, e eu sabia que a chegada de Gertrudes marcava o início de algo terrível. A rotina no hospital psiquiátrico tinha suas peculiaridades, mas após a chegada de Gertrudes, as coisas começaram a sair do comum. Nos primeiros dias, notei que os pacientes ficavam mais agitados sempre que ela estava por perto. Parecia que uma energia pesada pairava no ar, aumentando a tensão entre todos. Certa noite, estava fazendo minha ronda pelos corredores silenciosos quando ouvi um som estridente vindo do quarto de Gertrudes. Aproximei-me com cautela e, ao abrir a porta, vi que ela estava sentada na cama, com os olhos arregalados e fixos no teto. Um frio percorreu minha espinha. Lentamente, ela virou a cabeça na minha direção e começou a rir, uma risada baixa e perturbadora que não combinava com sua fragilidade física. Eu tentei me aproximar, mas senti um vento gelado passar por mim, como se algo invisível tivesse atravessado o quarto. Gertrudes parou de rir e começou a murmurar em uma língua desconhecida, seus olhos revirando nas órbitas. De repente, todos os objetos do quarto começaram a vibrar, e um crucifixo na parede caiu ao chão com um estrondo. Liguei para Dona Marta e alguns seguranças para ajudar a conter a situação. Quando eles chegaram, a atividade parecia ter cessado, mas os olhos de Gertrudes ainda carregavam aquela intensidade assustadora. Sentia que ela sabia algo que nós não sabíamos, algo terrível. Os dias seguintes foram uma espiral descendente. Cada noite trazia novos horrores. Objetos desapareciam misteriosamente apenas para serem encontrados em lugares impossíveis, sussurros inquietantes enchiam os corredores vazios, e sombras se moviam nas paredes quando não havia ninguém por perto. Uma noite, enquanto estava de plantão, ouvi passos suaves atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não vi ninguém. Então, uma mão gelada pousou no meu ombro. Virei-me de novo e lá estava Gertrudes, de pé, com um sorriso sinistro no rosto. Eu sabia que ela deveria estar amarrada à cama. Como ela tinha escapado? Você não pode me salvar, ela sussurrou, a voz entrecortada e rouca. Eles já estão aqui. Antes que eu pudesse reagir, senti uma força invisível me empurrar contra a parede. Fiquei sem ar, presa pela garganta, enquanto os olhos de Gertrudes brilhavam com um ódio inumano. Então, tão rápido quanto começou, a pressão desapareceu, e ela caiu no chão, inconsciente. Eu corri para chamar ajuda, e quando voltamos, ela estava de volta à cama, como se nada tivesse acontecido. Nenhum dos outros enfermeiros acreditou em mim, atribuindo tudo ao cansaço e ao estresse. Mas eu sabia o que tinha visto e sentido. Algo muito além da nossa compreensão estava acontecendo. Os eventos sobrenaturais continuaram a se intensificar. Gertrudes falava sobre figuras sombrias que a visitavam à noite, sussurrando promessas de tormento eterno. Uma noite, acordei no meu posto com uma sensação de sufocamento, apenas para encontrar marcas de dedos no meu pescoço, como se algo invisível tivesse tentado me estrangular. A presença de Gertrudes parecia atrair essas entidades, e cada encontro me deixava mais apavorada. Os limites entre a realidade e o pesadelo estavam se tornando cada vez mais tênues, e eu não sabia por quanto tempo mais conseguiria suportar. Eu podia sentir que estávamos no limiar de algo terrível, e a cada dia que passava, a sensação de que não havia escapatória se tornava mais forte. O hospital, antes um lugar de cura, estava se transformando em um verdadeiro inferno na Terra. A tensão no hospital era palpável. Cada dia parecia arrastar uma nova sombra, um novo peso. Determinada a entender o que estava acontecendo com Gertrudes e encontrar uma maneira de parar os eventos aterrorizantes, comecei a investigar seu passado. Passava horas na pequena biblioteca do hospital, mergulhada em registros antigos, procurando qualquer pista que pudesse explicar a origem do tormento que enfrentávamos.
Uma noite, enquanto revisava arquivos empoeirados, encontrei um dossiê antigo, quase esquecido, sobre uma paciente chamada Gertrude Silva. À medida que lia, meu coração acelerava. Descobri que, décadas atrás, ela fora uma renomada médium espiritual. Seu talento para se comunicar com o outro lado a tornou famosa, mas também atraiu a atenção de forças que não compreendia. Segundo os registros, Gertrudes havia participado de uma série de rituais com um grupo ocultista. Durante um desses rituais, algo deu terrivelmente errado. Um espírito maligno, ou talvez algo ainda pior, foi libertado. Desde então, sua vida se tornou um inferno, atormentada por visões e possessões. Ela foi internada após um colapso mental severo, mas os tormentos nunca cessaram. Tremendo, percebi que o que estávamos enfrentando no hospital não era apenas uma questão de saúde mental. Havia forças escuras em jogo, forças que transcendiam a lógica e a razão. Com essas novas informações, voltei ao quarto de Gertrudes, determinada a confrontá-la. Quando entrei, ela estava acordada, com um olhar vago, como se estivesse esperando por mim. Você descobriu, não é? Disse ela, sua voz cansada mas carregada de uma estranha calma. Eles nunca me deixaram em paz. E agora, estão aqui por você também. Sentei-me ao seu lado, tentando manter a calma. Gertrudes, precisamos entender como podemos parar isso. O que aconteceu no ritual? Como podemos expulsar essa força? Ela fechou os olhos, como se buscasse coragem para reviver as memórias dolorosas. Eu era tola, Ana. Brinquei com forças que não entendia. Durante o ritual, algo foi invocado, algo muito antigo e malicioso. Ele se apegou a mim, e desde então, tenta encontrar uma maneira de se manifestar plenamente neste mundo. Ela segurou minha mão, seu toque frágil mas firme. Há uma maneira, mas é perigosa. Precisamos realizar um exorcismo, um ritual de purificação. Mas você deve estar preparada, porque essa entidade fará de tudo para nos impedir. Com a ajuda de Gertrudes, comecei a reunir os itens necessários para o ritual. Velas, símbolos sagrados e textos antigos que ela lembrava de sua época como médium. Durante dias, preparei-me mental e espiritualmente, sabendo que o confronto final estava se aproximando. Enquanto organizava os preparativos, os eventos sobrenaturais no hospital se intensificaram. Pacientes gritavam em uníssono durante a noite, sombras se arrastavam nas paredes, e portas batiam violentamente sem motivo aparente. O hospital inteiro parecia estar à beira do caos, e eu sabia que não tínhamos muito tempo. Finalmente, na noite marcada, reuni-me com Gertrudes no centro de uma sala preparada para o ritual. O ar estava denso, quase sufocante, e a temperatura parecia ter caído vários graus. Enquanto acendíamos as velas, recitei as palavras que Gertrudes havia me ensinado, sentindo cada sílaba vibrar no ar pesado. Então, começou. A sala se encheu de uma presença opressiva, uma escuridão que parecia viva. As velas tremulavam e chamas saltavam, sombras se contorciam e se fundiam, criando formas monstruosas. Gertrudes começou a recitar um cântico em uma língua antiga, sua voz firme apesar do medo evidente em seus olhos. De repente, senti uma força invisível me puxar, tentando me arrastar para o centro da escuridão. Lutei com todas as minhas forças, mantendo meu foco nas palavras do ritual. Gertrudes, agora envolta em uma aura de luz pálida, continuava a recitar, cada palavra um golpe contra a entidade maligna. E então, com um grito desesperado, a escuridão pareceu rasgar. Uma luz brilhante encheu a sala, forçando a entidade a recuar. O chão tremeu, e um vento feroz varreu o quarto, dissipando a presença maligna. Quando tudo finalmente cessou, a sala estava em silêncio, exceto pelo som pesado da nossa respiração. Gertrudes, exausta mas aliviada, olhou para mim com um sorriso fraco. Conseguimos, sussurrou ela. Mas nunca abaixe a guarda. O mal sempre encontra uma maneira de voltar. Naquela noite, enquanto o hospital voltava a uma estranha normalidade, percebi que o que tínhamos enfrentado deixaria marcas profundas em mim. O mundo que eu conhecia tinha mudado para sempre, e eu sabia que, de alguma forma, estava agora mais próxima do desconhecido do que jamais poderia imaginar.
A calmaria que se seguiu ao ritual foi breve. Embora Gertrudes estivesse visivelmente mais tranquila, eu sabia que a batalha estava longe de terminar. A entidade, embora enfraquecida, ainda estava presente, à espreita, esperando por uma oportunidade para se manifestar novamente. Uma semana após o ritual, comecei a notar pequenos sinais de que algo estava errado. Pacientes que antes estavam tranquilos agora tinham ataques de pânico inexplicáveis, falando sobre sombras e presenças ameaçadoras. As noites eram preenchidas com gritos e murmúrios, e a sensação de ser observada nunca me deixava. Certa noite, enquanto fazia minha ronda habitual, vi uma figura familiar nos corredores. Era Gertrudes, de pé, imóvel, olhando fixamente para a parede. Aproximando-me com cuidado, chamei seu nome. Ela se virou lentamente, e o olhar em seus olhos fez meu sangue gelar. Não era ela. Havia algo mais, algo maligno, controlando seu corpo. Ana, ela disse com uma voz gutural que não era a dela, você acha que pode me derrotar? Eu sou eterno. Este lugar será meu para sempre. Senti um desespero profundo, mas sabia que tinha que agir rápido. Corri para buscar os itens do ritual, sabendo que precisaria de ajuda. Reuni Dona Marta e alguns colegas de confiança, explicando rapidamente a situação. Eles estavam céticos, mas a gravidade no meu olhar os convenceu. De volta ao quarto de Gertrudes, preparamos o local para um novo ritual, desta vez mais poderoso. As velas foram acesas, os símbolos desenhados, e começamos a recitar os cânticos de exorcismo. Gertrudes, ou melhor, a entidade dentro dela, riu com desdém, mas continuamos, nossas vozes se elevando acima do som da risada macabra. A entidade começou a reagir violentamente. Ventos gélidos rodopiaram pela sala, objetos foram lançados contra as paredes, e a sombra ao redor de Gertrude se contorceu, assumindo formas horrendas. Mas mantivemos nosso foco, cada palavra do cântico como uma arma contra o mal. Em um momento de silêncio tenso, Gertrudes caiu ao chão, sua respiração rápida e superficial. A entidade se manifestou com toda a sua força, uma sombra densa e pulsante, flutuando acima dela. Sentíamos sua malevolência, mas não recuamos. Unimos nossas vozes, criando uma barreira de luz e força contra a escuridão. Com um grito final, a entidade foi expulsa, dissipando-se no ar com um lamento agonizante. A sala ficou em silêncio, a tensão se dissolvendo lentamente. Gertrudes, agora livre, abriu os olhos, exausta mas aliviada. O peso que pairava sobre o hospital começou a se levantar, e uma sensação de paz, embora frágil, tomou seu lugar. Nos dias seguintes, o Hospital Psiquiátrico Santa Maria começou a recuperar sua normalidade. Os pacientes ficaram mais calmos, e os eventos sobrenaturais cessaram. Gertrudes estava mais tranquila, embora marcada pela experiência. Ela me agradeceu com lágrimas nos olhos, e eu sabia que, de alguma forma, tinha ajudado a trazer paz para sua alma atormentada. Minha jornada no hospital havia me mudado profundamente. Aprendi que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados e que enfrentar nossos medos é a única maneira de superá-los. Embora o hospital tenha voltado ao normal, eu sabia que sempre precisaria estar vigilante. O mal, como Gertrudes havia dito, sempre encontra uma maneira de voltar. Enquanto olhava para o horizonte ao deixar o hospital no final do meu turno, senti uma mistura de alívio e apreensão. Sabia que minha experiência ali seria apenas o começo de muitas outras histórias sombrias e aterrorizantes que eu ainda viveria, mas agora, estava mais preparada para enfrentá-las, com a coragem que só quem já olhou para o abismo pode ter. Eu nunca imaginei que minha vida tranquila pudesse se transformar em um pesadelo. Até pouco tempo atrás, tudo parecia perfeito. Meu nome é Clara, e moro com meus pais em uma casa aconchegante no subúrbio. Nossa vida era simples, mas cheia de amor e momentos felizes. Nós tínhamos nossos rituais, jantares em família, noites de jogos e passeios no parque aos fins de semana. Era uma vida normal, sem grandes sobressaltos. Tudo começou a mudar no dia em que meus pais decidiram adotar uma criança. Sempre quis ter um irmão ou uma irmã, então fiquei empolgada com a ideia. Eles conheceram uma menininha adorável em um orfanato local.
O nome dela era Helena, uma garota de 10 anos com olhos grandes e curiosos e um sorriso tímido que derretia o coração de qualquer um. Quando Helena chegou, parecia que nosso lar estava completo. Meus pais estavam radiantes, e eu fazia o possível para que ela se sentisse bem-vinda. No início, tudo correu bem. Helena era um pouco reservada, mas isso era esperado. Eu ajudei a decorar seu novo quarto, e passamos tardes desenhando e brincando juntas. Mas, conforme os dias passavam, comecei a notar pequenas coisas estranhas. Eram sutilezas, como a maneira como Helena observava as sombras nas paredes ou como ela murmurava para si mesma quando pensava que ninguém estava ouvindo. Pensei que era apenas parte do processo de adaptação. Afinal, mudar para uma nova casa com pessoas desconhecidas deve ser difícil para qualquer criança. No entanto, essas pequenas estranhezas começaram a se acumular. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares inesperados. A atmosfera em casa ficou mais pesada, como se uma presença invisível pairasse sobre nós. Meus pais, ocupados com o trabalho e a adaptação de Helena, não pareciam notar. Mas eu sentia que algo estava errado. Uma noite, enquanto jantávamos, Helena olhou fixamente para mim, seus olhos parecendo mais escuros do que o normal. "Você acredita em demônios, Clara?" Ela perguntou, com uma voz que me fez gelar até os ossos. Meus pais riram nervosamente e desviaram o assunto, mas eu não conseguia tirar aquela pergunta da cabeça. Foi a partir daquele momento que minha vida começou a desmoronar. O que antes era um lar feliz e acolhedor se transformou em um lugar de medo e incerteza. E eu sabia, no fundo, que a chegada de Helena era apenas o início de algo muito mais sinistro. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado começaram de forma sutil. Pequenos acontecimentos que, isoladamente, não pareciam tão graves, mas que, somados, criavam uma atmosfera de inquietação constante. Helena, que inicialmente parecia uma criança tímida, começou a exibir comportamentos perturbadores. Notei que ela passava horas sentada no quarto, olhando fixamente para um canto específico. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela apenas sorriu e disse que estava conversando com seu amigo invisível. Na época, achei que fosse apenas uma forma de lidar com a solidão, uma criação da sua imaginação infantil. No entanto, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Certo dia, entrei no quarto dela e encontrei desenhos espalhados pelo chão. Eram figuras sombrias e distorcidas, retratando cenas de violência e medo. Eu perguntei a Helena sobre os desenhos, e ela simplesmente respondeu: "Eles me mostram o que desenhar." À noite, comecei a ouvir sussurros vindos do quarto dela. Eram vozes baixas e indistinguíveis, como se várias pessoas estivessem conversando. Quando abri a porta, tudo ficava em silêncio, e Helena estava sempre deitada, aparentemente dormindo. Mas eu sabia que algo estava errado. Aqueles sussurros não podiam ser apenas fruto da minha imaginação. Os eventos inexplicáveis continuaram a se acumular. Um dia, enquanto estava na cozinha preparando o jantar, ouvi um barulho alto vindo da sala. Corri para ver o que havia acontecido e encontrei um dos vasos de minha mãe quebrado no chão. Helena estava parada ao lado, olhando fixamente para os cacos. "Ele não gostou desse vaso", disse ela, sem emoção. Meus pais ficaram chateados, mas acharam que era apenas um acidente. As luzes da casa começaram a piscar com frequência, especialmente à noite. O cachorro da vizinha, que costumava ser amigável, agora rosnava sempre que passava pelo nosso portão. Uma sensação de desconforto crescente tomava conta de mim, e percebi que até meus pais estavam ficando mais tensos e irritadiços. O momento mais assustador, até então, aconteceu numa tarde ensolarada. Eu estava no meu quarto, estudando, quando ouvi uma risada alta e aguda vindo do quarto de Helena. Parecia uma risada que não combinava com a voz de uma criança. Corri para ver o que estava acontecendo e encontrei Helena sentada no chão, rodeada por bonecas. Elas estavam todas alinhadas de maneira perfeita, como se estivessem assistindo a algum tipo de espetáculo. "Elas estão aqui para o show", disse Helena, com um sorriso perturbador. Contei a meus pais sobre meus receios, mas eles disseram que eu estava exagerando, que Helena estava apenas se adaptando à nova casa.
No entanto, eu não podia ignorar a sensação crescente de que algo sinistro estava à espreita. Os comportamentos de Helena eram mais do que apenas peculiaridades de uma criança assustada. Eram indícios de que nossa família estava entrando em um território perigoso e desconhecido. Eu tentava continuar com a minha rotina, mas a cada dia que passava, sentia mais medo de estar sozinha com Helena. As sombras em casa pareciam mais escuras, e os sussurros mais altos. Sabia que algo precisava ser feito, mas não tinha ideia de como lidar com aquilo. Tudo o que eu sabia era que a chegada de Helena havia trazido algo sombrio e malévolo para nossa casa, e o terror estava apenas começando. As coisas começaram a piorar de maneira alarmante. As noites tornaram-se um tormento, preenchidas por pesadelos e visões horríveis que não me deixavam dormir. Eu acordava no meio da noite, ofegante, sentindo uma presença sombria ao lado da minha cama, mas nunca via nada. A casa estava ficando insuportavelmente fria, mesmo no auge do verão. Um dia, enquanto meus pais estavam no trabalho, fui à cozinha para pegar um lanche. Quando abri a geladeira, vi que todos os alimentos estavam estragados, cobertos de um mofo preto e viscoso. O cheiro era insuportável. Fechei a geladeira rapidamente, tentando afastar a sensação de náusea. Quando me virei, Helena estava parada na porta da cozinha, me observando com aquele olhar vazio. Eles gostam de coisas estragadas, disse ela, antes de sair andando como se nada tivesse acontecido. Os eventos inexplicáveis se intensificaram. Objetos voavam das prateleiras sem motivo aparente. As portas batiam violentamente mesmo quando não havia vento. A eletricidade oscilava, deixando-nos frequentemente às escuras. Numa dessas noites, fiquei presa no banheiro com as luzes piscando descontroladamente, sentindo uma força invisível tentando abrir a porta. Quando finalmente consegui sair, Helena estava no corredor, olhando para mim com um sorriso que me fez tremer. Comecei a perceber que Helena nunca estava sozinha. Sempre havia uma sombra junto dela, um contorno indistinto que se movia com ela. Certa vez, quando ela estava brincando no jardim, vi uma figura alta e escura pairando atrás dela. Quando pisquei, a figura desapareceu, mas o pavor permaneceu. A hostilidade de Helena também aumentou. Ela começou a ter explosões de raiva inexplicáveis, jogando coisas, gritando palavras incompreensíveis e machucando a si mesma. Meus pais tentaram levá-la a um psicólogo, mas todas as tentativas de tratamento falharam. Helena ficava cada vez mais perturbada e distante, e a atmosfera em casa tornou-se insuportavelmente pesada. O ápice veio numa noite de tempestade. Eu estava no meu quarto, tentando estudar, quando ouvi um grito terrível vindo do quarto de Helena. Corri para lá, e o que vi me deixou aterrorizada. Helena estava de pé na cama, com os olhos virados para trás, murmurando em uma língua desconhecida. O quarto estava repleto de uma energia densa e sufocante. As paredes pareciam pulsar, e sombras se contorciam ao redor dela. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz não saía. Sentia-me paralisada pelo medo. Então, Helena parou de murmurar e olhou diretamente para mim, seus olhos agora completamente negros. Você não pode nos deter, disse ela com uma voz que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Nós somos muitos, e ela nos pertence. De repente, senti uma força invisível me empurrar contra a parede, segurando-me ali com uma pressão esmagadora. Eu não conseguia respirar, meus pulmões queimavam. Então, ouvi passos correndo pelo corredor. Eram meus pais, finalmente atraídos pelo barulho. Quando entraram no quarto, a pressão aliviou e caí no chão, ofegante. Meus pais ficaram horrorizados com o que viram. Minha mãe correu para me ajudar, enquanto meu pai tentava se aproximar de Helena, mas ela simplesmente riu, uma risada gélida e desumana, e desmaiou. Levamos Helena para o hospital naquela noite, mas os médicos não encontraram nada de errado com ela fisicamente. Ela estava em perfeito estado de saúde, mas o olhar em seus olhos dizia outra coisa. Decidimos que era hora de buscar ajuda fora do comum. Entramos em contato com um especialista em fenômenos paranormais, alguém que poderia nos ajudar a entender e, esperamos, a combater o que estava acontecendo. A sensação de alívio era mínima, sabendo que estávamos lidando com algo além da compreensão humana.
O terror estava longe de acabar, e a verdadeira batalha ainda estava por vir. Após a noite aterrorizante em que Helena foi levada ao hospital, meus pais e eu estávamos desesperados por respostas. Foi então que minha mãe encontrou um especialista em fenômenos paranormais, um homem chamado Padre Júlio, que havia ajudado famílias em situações semelhantes. Desesperados, marcamos uma visita o mais rápido possível. Padre Júlio chegou à nossa casa numa tarde ensolarada, contrastando com a escuridão que pairava sobre nós. Ele era um homem alto e imponente, com olhos que pareciam enxergar além do visível. Após uma breve conversa, começou a inspecionar a casa. Há uma presença muito poderosa aqui, ele disse, sua voz grave reverberando pelas paredes. Algo maligno se apegou a esta menina, e sua origem precisa ser descoberta. Começamos uma investigação mais profunda sobre o passado de Helena. Em uma série de telefonemas e visitas a arquivos antigos, descobrimos que ela havia sido adotada antes por outras duas famílias, ambas tendo enfrentado eventos trágicos e inexplicáveis após a adoção. Uma família inteira morreu em um incêndio inexplicável, e a outra simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Helena foi encontrada vagando sozinha nas proximidades, e novamente encaminhada para o sistema de adoção. Essas descobertas foram um choque para todos nós. Helena não era apenas uma criança problemática, ela estava ligada a uma série de eventos macabros. A pesquisa de Padre Júlio levou-nos a uma verdade ainda mais sinistra: Helena estava possuída por uma entidade antiga e poderosa, um demônio que se alimentava de medo e sofrimento. Ele explicou que a entidade parecia ter se fixado em Helena desde muito jovem, usando-a como um canal para espalhar terror. Com essa nova informação, preparamos um ritual de exorcismo, algo que eu só havia visto em filmes. Padre Júlio nos guiou na preparação da casa, desenhando símbolos de proteção e colocando objetos sagrados em pontos estratégicos. A tensão era palpável. Sabíamos que estávamos prestes a enfrentar algo além da nossa compreensão. Na noite marcada para o ritual, a casa parecia mais sombria do que nunca. As luzes tremeluziam, e uma sensação de opressão pesava no ar. Helena estava deitada em seu quarto, respirando pesadamente, enquanto o Padre Júlio recitava orações e cânticos em latim. Meus pais e eu ficamos ao lado dele, segurando velas acesas e murmurando preces. No início, Helena permaneceu calma, mas conforme o ritual avançava, ela começou a se contorcer e gritar. Sua voz mudava de tonalidade, alternando entre um grito agudo e um rosnado profundo e gutural. "Vocês não podem me tirar daqui", a entidade dentro dela vociferava, fazendo as paredes tremerem. A temperatura na sala caiu drasticamente, e uma força invisível começou a sacudir os móveis e a abrir e fechar portas com violência. Padre Júlio continuava com as orações, sua voz firme e autoritária. Helena, ou o demônio dentro dela, começou a lutar mais intensamente, suas palavras cheias de ódio e desprezo. "Ela é minha. Vocês não têm poder aqui." Foi nesse momento que uma série de visões me atingiu. Eu vi cenas de um tempo antigo, rituais obscuros e sacrifícios humanos. A entidade dentro de Helena era antiga, ligada a cultos sombrios que datavam de séculos. Esses rituais haviam invocado o demônio, que desde então procurava hospedeiros para perpetuar sua existência e espalhar o caos. Com essa compreensão, senti uma nova força dentro de mim. Peguei um dos objetos sagrados, um crucifixo, e me aproximei de Helena. "Você não é bem-vindo aqui", gritei, minha voz cheia de determinação. "Deixe-a em paz." Padre Júlio intensificou suas orações, e a luz das velas brilhou mais forte. O grito do demônio atingiu um crescendo, antes de se dissipar num silêncio repentino. Helena caiu inconsciente, sua respiração finalmente calma e regular. A presença opressiva que havia dominado nossa casa desapareceu, deixando-nos em um silêncio atordoante. Levamos Helena para o hospital novamente, mas desta vez os médicos encontraram apenas uma menina exausta, mas saudável. Aos poucos, nossa casa voltou ao normal, embora a experiência nos tivesse marcado para sempre. Helena, embora ainda um pouco reservada, começou a mostrar sinais de uma verdadeira recuperação. O terror havia passado, mas a memória daqueles dias sombrios permaneceria conosco para sempre. Após o exorcismo, houve uma breve calmaria em nossa casa.
Helena parecia mais tranquila, e por um momento, acreditei que o pior havia passado. No entanto, aquela paz foi apenas o prelúdio para o verdadeiro confronto. Uma noite, enquanto todos dormíamos, fui acordada por um barulho ensurdecedor vindo do quarto de Helena. Levantei-me rapidamente, o coração acelerado. Quando cheguei ao quarto dela, a porta estava trancada. Bati desesperadamente, chamando por Helena, mas tudo o que ouvi em resposta foram gritos e risadas macabras. Meus pais logo apareceram, e juntos, conseguimos forçar a porta. O que vimos lá dentro foi além de qualquer pesadelo. Helena estava levitando no meio do quarto, seus olhos completamente negros, o corpo contorcido de uma maneira antinatural. A energia na sala era sufocante, e sombras dançavam nas paredes como se tivessem vida própria. Padre Júlio, que estava dormindo no quarto de hóspedes, entrou correndo com seu livro de orações e começou a recitar em latim, sua voz firme apesar da tensão. A entidade dentro de Helena riu, um som que fez meu sangue gelar. Vocês pensaram que poderiam me expulsar? Ela rosnou. Eu sou o eterno. Eu sou o caos. E ela é minha. Padre Júlio intensificou suas orações, segurando um crucifixo na direção de Helena. Ela gritou, um som agudo e desumano, e a casa começou a tremer. Sentia-me impotente, mas não podia ficar parada. Lembrei-me das visões que tive durante o primeiro exorcismo e percebi que a entidade precisava de um confronto direto, algo que desafiasse sua essência sombria. Peguei um dos objetos sagrados, uma pequena estatueta da Virgem Maria, e me aproximei de Helena. Você não tem poder aqui, gritei, com toda a coragem que consegui reunir. Ela não é sua. A entidade rugiu, e senti uma força invisível me empurrar para trás, mas continuei avançando. Padre Júlio, percebendo minha determinação, também intensificou suas orações, e juntos, criamos uma barreira de luz ao redor de Helena. A energia na sala se tornou quase palpável, um confronto entre a luz e a escuridão. Helena gritou novamente, mas desta vez havia algo diferente em seu grito. Não era apenas raiva, mas dor. A entidade estava lutando para manter seu domínio, mas nossa fé e determinação estavam começando a prevalecer. O crucifixo de Padre Júlio brilhou intensamente, e Helena caiu ao chão, inconsciente. No instante seguinte, tudo ficou em silêncio. A sensação de opressão desapareceu, e Helena abriu os olhos, desta vez claros e cheios de lágrimas. Ela estava de volta. Abraçamos Helena, sentindo uma onda de alívio e gratidão. Padre Júlio, exausto, nos garantiu que a entidade havia sido expulsa definitivamente. Os dias seguintes foram de recuperação. Helena começou a se abrir mais, contando-nos sobre as visões e vozes que a atormentavam, mas agora parecia livre dessas influências malignas. Com o tempo, nossa casa voltou a ser um lar de paz e alegria. A experiência nos deixou marcados, mas também nos uniu de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Helena se tornou uma parte integral da nossa família, e juntos, começamos a reconstruir nossas vidas. O terror que enfrentamos nos ensinou sobre a força do amor e da fé, e sobre a importância de nunca desistir, mesmo diante do mal mais sombrio. E assim, enquanto observava Helena brincando no jardim, um sorriso verdadeiro no rosto, sabia que havíamos vencido. O mal havia sido derrotado, e nossa família estava finalmente em paz. Desde que me lembro, passei grande parte das minhas férias na fazenda do meu avô. Era um lugar vasto, tranquilo, cercado por campos de trigo que pareciam se estender até onde os olhos podiam ver. A casa principal era antiga, cheia de histórias, com paredes de madeira que rangiam a cada passo. O celeiro, sempre cheio de ferramentas e lembranças das colheitas passadas, ficava a uma curta distância da casa. Meu avô, um homem robusto e de poucas palavras, sempre me ensinou a valorizar o trabalho duro. Assim, eu passava os dias ajudando os funcionários nos campos, cuidando do trigo, e aprendendo sobre a vida na fazenda. Mas, ultimamente, uma sensação incômoda começou a me perseguir. Sempre que estava sozinha no campo ou mesmo dentro da casa, sentia que estava sendo observada. Era como se olhos invisíveis estivessem sempre me seguindo, mas, quando olhava ao redor, nunca via ninguém. Os primeiros sinais foram sutis.
Um rangido inesperado no assoalho, uma sombra que parecia se mover pelo canto do olho, ou um sussurro distante que eu não conseguia entender. Eu me convenci de que eram apenas frutos da minha imaginação, efeitos do isolamento e da rotina cansativa. No entanto, a sensação de estar sendo observada não desaparecia. Pelo contrário, parecia se intensificar a cada dia. Os funcionários da fazenda também mencionaram algumas coisas estranhas. Nada muito concreto, apenas comentários sobre ferramentas que desapareciam e reapareciam em lugares diferentes, ou sobre ouvir passos no celeiro quando não havia ninguém lá. Eles riam, dizendo que a fazenda tinha seus próprios fantasmas, mas havia algo em seus olhos que sugeria que talvez não estivessem brincando. Em uma noite particularmente silenciosa, acordei sobressaltada com um barulho vindo do campo de trigo. Era um som sutil, como o farfalhar de folhas, mas carregado de algo mais sinistro. Olhei pela janela do meu quarto e vi a lua iluminando o campo em um brilho pálido. Decidi investigar, talvez buscando uma explicação racional que pudesse acalmar minha mente inquieta. Vesti um casaco, peguei uma lanterna e saí pela porta dos fundos, dirigindo-me ao campo de trigo. A cada passo que dava, a sensação de estar sendo observada ficava mais intensa, como se alguma força invisível estivesse esperando por mim entre os pés de trigo balançando suavemente ao vento. O que encontrei naquela noite mudou para sempre a minha vida e a vida daqueles que eu amava. O caminho pelo campo de trigo parecia interminável naquela noite. A lua cheia iluminava tudo com um brilho fantasmagórico, e o farfalhar das folhas ao vento tornava cada passo mais tenso. Com a lanterna em mãos, eu caminhava devagar, tentando não fazer barulho, mas cada movimento parecia amplificado no silêncio da noite. Foi então que percebi os primeiros sinais de que algo realmente estava errado. Uma espiga de trigo arrancada aqui, um pedaço de tecido preso a uma haste ali. Sinais de que alguém ou algo havia passado por ali recentemente. Continuei seguindo o caminho até chegar a uma clareira no meio do campo, onde a sensação de ser observada se intensificou a ponto de ser quase insuportável. Foi quando vi pela primeira vez uma figura sombria, indistinta, parada ao longe, entre os pés de trigo. Meu coração disparou, e por um momento pensei em correr de volta para casa. Mas algo me fez ficar. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a necessidade de entender o que estava acontecendo. Gritei, perguntando quem estava ali, mas a figura não se moveu nem respondeu. E então, como se fosse feita de névoa, desapareceu diante dos meus olhos. Voltei para casa trêmula, sem conseguir dormir o resto da noite. No dia seguinte, decidi contar aos funcionários o que havia visto. A maioria riu, dizendo que devia ter sido um truque da luz ou minha imaginação pregando peças. Mas alguns pareciam mais sérios, trocando olhares desconfiados. Um deles, um homem mais velho chamado José, disse que também havia visto coisas estranhas no campo, mas nunca quis falar sobre isso para não assustar ninguém. Os dias seguintes trouxeram mais episódios estranhos. Objetos mudavam de lugar sem explicação. Encontrei ferramentas espalhadas pelo celeiro, embora eu tivesse certeza de que estavam guardadas na noite anterior. Ouvi passos no andar de cima da casa quando sabia que estava sozinha. Comecei a trancar a porta do meu quarto à noite, mas isso não me dava conforto, apenas uma falsa sensação de segurança. Uma tarde, enquanto trabalhava no campo, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas novamente, não havia ninguém. Só o campo vazio e o silêncio perturbador. Comecei a duvidar de minha sanidade, mas as evidências eram claras demais para serem ignoradas. Os funcionários também começaram a mencionar acontecimentos estranhos com mais frequência. José falou sobre ver sombras movendo-se no celeiro à noite. Maria, a cozinheira, disse que ouviu risadas infantis no sótão, embora não houvesse crianças na fazenda. A atmosfera começou a ficar pesada, como se uma nuvem negra pairasse sobre nós, tornando a vida na fazenda cada vez mais insuportável. Decidi que precisava fazer algo a respeito. Não podia continuar vivendo com medo, não podia deixar que essa presença invisível dominasse minha vida. Precisava descobrir a verdade sobre o que estava acontecendo na fazenda, mesmo que isso significasse enfrentar meus maiores medos. A partir daquela noite, o medo se tornou uma presença constante na minha vida.
Cada sombra, cada ruído, parecia carregar uma ameaça invisível. Estava determinada a entender o que estava acontecendo, mas a cada passo que dava em direção à verdade, mais aterrorizante a realidade se tornava. Uma noite, acordei com um sobressalto. O relógio marcava 3 da manhã, a hora mais silenciosa e sinistra da madrugada. Ouvi um sussurro, baixo e indistinguível, vindo do corredor. Saí da cama, minhas mãos tremendo ao segurar a lanterna, e abri a porta do quarto devagar. O corredor estava deserto, mas os sussurros continuavam, parecendo emanar de todas as direções. Segui o som até o andar de baixo. Quando cheguei à sala de estar, vi algo que me fez congelar no lugar. Uma figura etérea, translúcida, estava de pé no meio da sala. Era uma mulher, vestida com um vestido antigo, seu rosto uma máscara de tristeza e dor. Nossos olhos se encontraram, e por um momento, senti como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Ela estendeu a mão para mim, seus lábios se movendo em um lamento silencioso, e então desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. Corri de volta para meu quarto, meu coração batendo descontroladamente. Fiquei acordada o resto da noite, incapaz de esquecer a visão daquela mulher. No dia seguinte, contei aos funcionários o que havia visto. Alguns continuaram a rir, chamando-me de sonhadora, mas José e Maria pareciam perturbados. José me contou sobre uma lenda antiga da fazenda, sobre uma mulher que havia morrido tragicamente ali muitos anos atrás. A história se tornou um sussurro de advertência entre os mais velhos, mas nunca fora levada a sério. As aparições não pararam por aí. Comecei a ver a mulher em vários lugares, no celeiro, perto do campo de trigo, até mesmo refletida nos espelhos da casa. Cada vez que ela aparecia, sua expressão era de crescente desespero, como se tentasse me avisar de algo terrível. Além disso, a fazenda inteira parecia estar mergulhando cada vez mais em atividades paranormais. Luzes piscavam sem razão aparente, portas batiam sozinhas, e objetos se moviam quando ninguém estava por perto. Uma noite, enquanto estava na cozinha, vi uma figura de criança correndo pelo corredor. Corri atrás dela, mas quando cheguei ao fim do corredor, não havia ninguém lá. Apenas um eco distante de risadas infantis. O ápice desses eventos aconteceu uma noite no celeiro. Estava verificando as ferramentas quando ouvi passos pesados acima de mim. Subi para o sótão do celeiro, um lugar que sempre evitava por sua atmosfera opressiva. Quando cheguei lá, vi não apenas a mulher, mas várias outras figuras, todas olhando diretamente para mim com olhos vazios e acusadores. Foi então que senti uma pressão esmagadora no peito, como se algo invisível estivesse tentando me sufocar. Lutei para respirar, minhas mãos tentando em vão afastar a força invisível. Os fantasmas continuavam a me encarar, implacáveis. Comecei a descer as escadas tropeçando, tentando escapar daquilo que me perseguia. Quando finalmente saí do celeiro, a sensação desapareceu tão abruptamente quanto havia começado. Voltei para a casa, trancando todas as portas e janelas. Não sabia mais o que fazer. Estava claro que a fazenda estava assombrada, mas por quê? E por que agora? Precisava descobrir a história completa daquela mulher e o que aprendi a este lugar. A partir daquele momento, meu objetivo se tornou claro: desvendar os segredos sombrios da fazenda antes que fosse tarde demais. A partir daquela noite, a atmosfera na fazenda ficou insuportavelmente pesada. Era como se uma sombra pairasse sobre nós, sugando toda a esperança e alegria. Os fenômenos paranormais que eu estava enfrentando começaram a afetar todos ao meu redor. José e Maria também estavam visivelmente abalados. José começou a evitar o celeiro, e Maria, normalmente tão robusta e animada, parecia constantemente nervosa e cansada. Outros funcionários começaram a pedir demissão, alegando que não podiam mais lidar com as coisas estranhas que estavam acontecendo. A fazenda estava se esvaziando rapidamente, e o trabalho no campo de trigo ficou quase impossível de ser mantido. Uma noite, após mais um dia exaustivo tentando manter a normalidade, decidi que era hora de buscar ajuda externa. Convenci José a chamar um padre local para abençoar a casa. Quando o padre chegou, ele parecia cético, mas disposto a ajudar. Começou a andar pela casa, rezando e aspergindo água benta.
Mas, ao chegar ao celeiro, ele parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram e ele começou a tremer. Algo terrivelmente errado aconteceu aqui, murmurou ele, antes de deixar a fazenda apressadamente, recusando-se a voltar. Com o fracasso da bênção, decidi buscar a ajuda de um médium que Maria conhecia. Quando o médium chegou, ele imediatamente sentiu a presença de algo maligno. Há uma energia muito antiga e muito furiosa aqui, disse ele, seus olhos percorrendo cada canto da casa. O médium realizou um ritual, tentando se comunicar com as entidades presentes. Durante o ritual, a temperatura na sala caiu drasticamente. De repente, todos os objetos ao redor começaram a tremer, e ouvi o som de vidro quebrando. Uma força invisível nos jogou ao chão, e o médium começou a gritar, como se algo estivesse tentando arrancar-lhe a alma. Quando o ritual terminou, o médium estava pálido e suado, mas vivo. Ele disse que havia muitas almas presas na fazenda, mas uma em particular, a mulher que eu tinha visto, era a mais poderosa. Sua dor e raiva eram tão intensas que estavam corrompendo todas as outras presenças. Ela quer algo de você, disse ele, olhando diretamente nos meus olhos. Você precisa descobrir o que é, ou isso nunca vai parar. Após o fracasso do ritual, os eventos paranormais escalaram ainda mais. Uma noite, acordei com o som de batidas na janela do meu quarto. Quando olhei, vi a mulher fantasmagórica, seu rosto distorcido em uma expressão de agonia, batendo desesperadamente no vidro. Gritei e corri para o corredor, onde encontrei José segurando um crucifixo, o medo estampado em seu rosto. Decidimos passar as noites juntos, na sala de estar, tentando encontrar algum conforto na companhia um do outro. Mas mesmo juntos, os fenômenos não pararam. Ouvimos risadas infantis ecoando pelos corredores, e sombras dançavam nas paredes, como se zombassem de nós. Um dia, enquanto estava sozinha na biblioteca, senti uma presença ao meu lado. Quando me virei, a mulher estava lá, mas desta vez não parecia ameaçadora. Em vez disso, seus olhos estavam cheios de tristeza. Ela estendeu a mão para uma estante de livros. Segui seu gesto e encontrei um velho diário escondido atrás de uma pilha de livros empoeirados. Abri o diário e comecei a ler. Era o diário da mulher, datado de mais de 100 anos atrás. Ela era a antiga dona da fazenda, e sua história era trágica. Foi acusada injustamente de bruxaria pelos moradores locais e morta de forma brutal, enterrada sem cerimônia no campo de trigo que ela tanto amava. Seu espírito não descansava por causa da injustiça que sofreu, e agora, estava presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, sua dor ecoando através do tempo. A verdade finalmente veio à tona, mas isso apenas intensificou meu medo. Agora que sabia o que a estava prendendo aqui, precisava encontrar uma maneira de libertá-la. Mas como? E o que isso significaria para a fazenda e todos que ainda moravam lá? A fazenda estava à beira do colapso, e minha sanidade não estava muito atrás. Precisava agir rápido, antes que a entidade furiosa destruísse tudo o que restava. A descoberta do diário da mulher trouxe uma nova perspectiva para o terror que estávamos enfrentando. Sabia que precisava fazer algo para libertar seu espírito e restaurar a paz na fazenda. A injustiça que ela sofreu precisava ser corrigida, e eu era a única que podia fazer isso. Decidi reunir todos os que ainda estavam na fazenda para contar o que havia descoberto. José, Maria e os poucos funcionários que restavam ouviram com atenção, seus rostos mostrando uma mistura de medo e esperança. Propus que realizássemos um ritual de libertação no campo de trigo, onde ela havia sido injustamente enterrada. Precisávamos fazer isso ao pôr do sol, o momento em que o véu entre os mundos é mais fino. No dia do ritual, todos estávamos nervosos, mas determinados. Montamos um pequeno altar no campo de trigo, próximo ao lugar onde acreditávamos que seu corpo estava enterrado. Acendi velas e coloquei flores ao redor, seguindo as instruções do diário sobre como realizar um ritual de purificação e libertação. Quando o sol começou a se pôr, começamos a recitar as palavras do ritual, pedindo perdão em nome dos que a injustiçaram e pedindo que seu espírito encontrasse paz. Enquanto recitávamos, o vento começou a soprar com mais força, e o ar ao nosso redor parecia vibrar com uma energia intensa. A temperatura caiu, e sombras começaram a se mover no campo, mas continuamos firmes.
De repente, uma figura começou a se formar diante de nós. Era ela, a mulher, mais clara e definida do que nunca. Seus olhos, antes cheios de dor e raiva, agora mostravam uma centelha de esperança. Ela estendeu a mão, e eu dei um passo à frente, segurando sua mão etérea. Senti um frio intenso, mas também uma sensação de alívio e gratidão. Você me libertou, ela sussurrou, sua voz como o vento. Obrigada. Com essas palavras, a figura começou a desaparecer, se dissipando no ar como névoa ao amanhecer. O vento parou, e uma paz estranha, mas bem-vinda, desceu sobre o campo. Todos nós ficamos lá, em silêncio, sentindo que algo profundo havia mudado. Nos dias que se seguiram, a fazenda começou a se recuperar. Os fenômenos paranormais cessaram completamente, e a sensação de opressão foi substituída por uma leveza que não sentíamos há muito tempo. Os funcionários que haviam partido começaram a retornar, e a vida na fazenda lentamente voltou ao normal. Eu sabia que nunca esqueceria o que havia acontecido. As visões, os sussurros, as aparições, e tudo ficaria gravado em minha memória para sempre. Mas também sabia que havia feito a coisa certa, não só para mim, mas para a mulher que agora, finalmente, podia descansar em paz. Com o passar do tempo, a fazenda prosperou. O campo de trigo floresceu como nunca antes, e a casa, que antes parecia sombria e cheia de segredos, agora era um lar acolhedor. Às vezes, ainda sentia uma presença gentil, uma brisa suave ou um murmúrio distante, mas não havia mais medo. Apenas um lembrete de que as almas injustiçadas, uma vez libertas, podiam se tornar guardiãs daqueles que ajudaram a redimi-las. Meu avô, ao ouvir o que aconteceu, ficou impressionado e profundamente grato. Ele sabia que a fazenda sempre teve seus mistérios, mas nunca imaginou que seriam tão profundos e dolorosos. A partir daquele momento, nos certificamos de honrar a memória da mulher, mantendo uma pequena marcação no campo de trigo onde realizamos o ritual, um símbolo de respeito e reconhecimento. Assim, a fazenda do meu avô tornou-se não apenas um lugar de trabalho árduo e dedicação, mas também de história, redenção e paz. E eu, por mais assustada e assombrada que tenha sido, encontrei forças em mim que nunca soube que tinha, emergindo do pesadelo mais forte e mais sábia.